Miguel, bom dia, deixa eu ver quem tem mais. Enquanto os colegas vão chegando, né? Aí eu vou atualizando aí, Caio. Bom, pessoal, um bom início de segundo trimestre, né? A nossa aula, primeira aula após o primeiro trimestre. Loucura, mano. Essa loucura aí que foi esse primeiro trimestre, né? A gente teve essa parada, né? Por conta da pandemia, várias coisas novas, né? Essa plataforma, enfim, e a gente vai se acostumando. Acho que vocês viram, eu postei as médias de vocês, não tivemos grandes problemas aqui em sala, é uma dica que eu deixo, né? Procura, né? Eu passei um pouco mais de atividade no final do primeiro trimestre, por conta que a gente teve uma parada, né? E antes dessa parada a gente não tinha tido tanta atividade. Então, por isso que passei algumas atividades a mais para vocês. Mas a grande maioria da turma me entregou, se não todas as atividades, entregou cerca de 80%. Né? Uma dica, né? Dica não, orientação que eu passo para vocês. Não deixe que não acumule as atividades, porque vocês têm outras atividades também. E o ensino religioso, como não tem prova, vocês já sabem disso, são essas pequenas atividades que vai compor para a média de vocês, tá? Então não deixe para o final aí, para vocês mesmos não ficar cansados. Então a sugestão faça no dia, já assista a aula, já faz as atividades, geralmente são atividades bem tranquilas que eu passo, não passo nada muito pesado. Entregou todas as atividades, tem 10. Eu ainda passo ainda atividades um pouco mais de 10, porque se deixar de entregar uma ou outra, geralmente quem deixa de entregar uma atividade ainda fica com nota máxima. Eu sempre deixo uma a mais, é um bônus. Tá? Então é uma orientação que eu passo para vocês aí. Antes da gente iniciar, claro, né? Vamos fazer um minutinho aí para a gente pedir, né? No lugar onde você está, se você puder fechar os olhos, fique à vontade. Vamos pedir, agradecer por esse primeiro trimestre, né? Dentro de todos os percalços, a gente conseguiu, querendo ou não, a gente é uma minoria ainda que consegue estar tendo umas aulas de uma maneira qualitativa. A gente dá para imaginar que muitos alunos, né? De várias outras escolas não tem essa possibilidade que a gente tem de ter acesso a uma plataforma dessa, de ter um contato direto com o professor. Então, para a gente agradecer também, não olhar somente, ter um olhar ruim pelas coisas, mas um olhar positivo, e pedir também nas nossas orações, pedir que esse segundo trimestre nós possamos aí ter um trimestre, um bom trimestre, que as coisas, né, possam começar a melhorar, né? Acho que vocês têm acompanhado, a gente tem tido um aumento aqui na cidade de Marília, mas que as coisas possam começar a melhorar daqui para frente, que quem sabe aí a gente possa estar retornando ainda esse trimestre. A gente não sabe de nada, ninguém sabe como que vai se dar, tudo depende de como que esse vírus vai se comportar, né? Mas que a gente possa pedir e sempre também não esquecer de todas aquelas pessoas que estão passando por necessidades, né? Aqueles que perderam amigos, familiares, mas aqueles também que estão passando por necessidades financeiras. A gente nunca pode esquecer também dessas pessoas. Tem muita gente em situação de vulnerabilidade. Tá bom? Então, que a gente possa ter um segundo trimestre qualitativo, saudável, que dentro do possível é que a gente possa ser resilientes, né, gente? Que a gente possa ser fortes e dentro desse momento conturbado a gente sair mais fortalecidos, sair evoluídos, né, na verdade, fortalecidos a isso que é resiliência. Tudo depende da nossa fé, de como a gente constrói, tá bom? Então, Sagrado Coração de Jesus, confia e espera em vós. Bem-aventurada Clélia Merloni, rogai por nós. Estamos e estaremos sempre reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, fiquem à vontade aqui pelo chat. Se tiver alguma dúvida, coloca no chat. Eu falo para vocês ligarem os microfones, tá? A aula é para vocês participarem, beleza? Então, assim, fiquem à vontade. Eu vou retomar um pouquinho com vocês
a nossa trajetória do primeiro trimestre, tá? E discutir um pouco da nossa última aula, que foi aquela aula gravada, que eu falei um pouco ali sobre um episódio dos cristãos na história, tá? Comentar um pouquinho com vocês aí. Então, desde o primeiro trimestre, a gente estamos fazendo essa história, esse percurso da história da salvação, tá? Então, aí tá para vocês aí de uma maneira, né, um pouco do qual foi a nossa trajetória. Lá na primeira aula, quando nós discutimos o tema convite, a gente trouxe um pouco da história de Abraão e o convite que Abraão recebeu de Deus. Lembra que Abraão morava na cidade de Ur, era uma pessoa financeiramente muito bem, tranquila, né? E ele recebeu um convite de Deus, que é o convite para formar uma grande nação. Qual era essa grande nação? A nação de Israel. Então ele partiu da cidade dele e foi até a terra prometida, que é onde é a região de Canaã. Então naquela primeira aula, o convite, a gente discutiu esse, que é inclusive ele representa o primeiro quadrinho. Vocês estão enxergando, né, gente, aqui da história da salvação, linha do tempo, né? Dá um sinal para mim, se estão normalmente. Tá, beleza, valeu. Então a gente discutiu lá naquelas primeiras aulas a importância histórica de Abraão, conhecido também como o pai da fé, né? Mas também como o primeiro grande patriarca e aí tem até aquela que eu falei com vocês, as religiões abraâmicas, né? Que é o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Todas elas se convergem aí na sua origem na figura de Abraão, conhecida como o pai da fé, que ele recebeu o convite e ele acreditou na promessa de Deus em formar aquela primeira grande nação, que é a tradição judaico-cristã, né? E também, e aí a gente lembra que eu abri para vocês o mapa, né? A gente discutiu a trajetória dele, a fé, a convicção de ter acreditado. No segundo momento, a gente continuou discutindo essa trajetória. Estou dando uma olhadinha aqui na minha cola também, junto aqui para contextualizar vocês. Discutimos também a figura de Isaac e dos seus 12 filhos. Isaac, depois Jacó, na segunda unidade, e os seus 12 filhos que formaram as 12 tribos de Israel, né? Dentro do tema aí, segunda unidade, integridade, né? O Isaac, a figura da integridade de Isaac, e das instruções. As instruções é um pouco mais à frente, que foi a terceira unidade. Passamos por esse ponto. Sobre as instruções, né, que foi a nossa terceira unidade, e agora a posição. Estamos nesse segundo ponto, que é a saída da escravatura do Egito, a libertação dos israelitas, né, do Egito, pela figura de quem? Pela figura de Moisés, né, que a gente discutiu a saída, né, do Egito, onde os israelitas estavam escravizados ali, pela principal figura, né, que é a figura de Moisés. E essa saída de Moisés, a passagem, a gente leu a passagem da abertura do Mar Vermelho, toda a representação que Moisés tem, e aí dentro da unidade de instruções, onde Moisés recebe, né, as placas, o decálogo, recebe as instruções para viver em sociedade. Quais são essas instruções? Os chamados 10 mandamentos. Qual que é a proposta dos 10 mandamentos? São orientações para viver, não é? Em harmonia, em sociedade, mas ao mesmo tempo também servindo a Deus. Qual Deus? O Deus que fez a promessa aqui a Abraão. Lembrando que Abraão, o judaísmo, até então não existia o cristianismo aqui nesse período, né? O cristianismo é só a partir da ressurreição de Cristo, que se dá a construção do cristianismo. O judaísmo é a primeira religião aí monoteísta, que tem a figura apenas de um Deus. Essa é uma das principais características também. Então, discutimos nessas últimas aulas a saída dos israelitas aí do Egito, né, a escravatura,
esse foguinho aqui é a sarça, que é aquela, quando o Moisés ele recebe, né, o chamado, ele recebe o chamado de Deus ali para a libertação dos israelitas, e a gente leu, não vou voltar novamente toda a discussão aqui, mas a gente leu esse trecho, né, do chamado, né, Deus ele chama o Moisés para a libertação, e até o momento ele meio que não acredita que ele consegue, que ele irá conseguir ter esse poder, essa liderança de libertar os israelitas, e é algo que acontece. E na última aula, nessas últimas aulas, a gente tem discutido a chegada à terra de Canaã, né? E a figura de Josué, que está aqui com essa... Tiago, Oi, pode falar. O Enzo não vai conseguir entrar porque a internet dele tá ruim. Tudo bem, a aula está sendo gravada, e aí qualquer coisa... Quem que não conseguiu entrar? Mas quem? O Enzo. O Enzo, tá. Depois ele assiste, então, qualquer coisa. E aí, pessoal, a última aula, estamos discutindo, o tema é a posição, né? Unidade e posição, mas os conflitos, onde discutimos ali a batalha de Jericó. Moisés, ele chega até as portas, né, de Canaã, mas ele não entra, né? Ele corre, né? E aí a figura, quem sucede Moisés é a figura de Josué, onde que tem a batalha. Estamos discutindo justamente esse período da batalha de Jericó e a conquista. Por isso que o nosso tema está muito envolvido a guerra, né? Lembre-se, em posições de conflito temos que ter sempre teremos conflitos. Mas qual é a minha posição perante ao conflito? Lembra que estamos discutindo quanto a isso. E tem 3 posicionamentos. Deixa eu olhar aqui para mim não errar para falar para vocês. Que é o posicionamento. Vamos lá, só um minutinho. Que é o posicionamento do enfrentamento, de conhecimento e flexibilidade, lembra? Então, em uma posição de batalhas e conflito, a gente, infelizmente, né? E esse é um momento, a gente pode colocar para a nossa sociedade que a gente está numa posição de conflito. É um conflito isso dessa pandemia. O que essa passagem mostra de Josué? Né? Que a gente não dá para ficar isento sempre, numa posição neutra. É preciso a gente encarar os problemas. Então é preciso ter enfrentamento. Mas, além da posição do enfrentamento desses problemas, é a posição de conhecimento e a posição de flexibilidade. Onde que se fala do conhecimento? Né? Ali estava dentro dos decálogos, a passagem bíblica, os mandamentos, né? As orientações. Ele retoma essas orientações. Mas dá para a gente colocar numa sociedade como conhecimento também científico, dá para a gente dialogar nesse sentido, além das passagens bíblicas, né? E a posição de flexibilidade, que é possível também, a gente não pode também sempre ser um cabeça dura, está acontecendo tal coisa, eu vou continuar insistindo naquilo. Não, está acontecendo tal problema e eu estou agindo da mesma maneira. Ou seja, o que a passagem fala? É preciso a gente ser flexíveis, mudar um pouco, né? Olhar a situação, não está dando certo isso, vou tentar de uma outra maneira. Então, as últimas aulas discutimos a passagem de Josué, a batalha de Jericó, né? Josué é a principal liderança, e Josué apresentou esses três pilares aí, que é o enfrentamento, o conhecimento e a flexibilidade, tá? Só para contextualizar o que foi discutido no nosso primeiro trimestre. Logo em seguida, é a passagem de Juízes, que é o Reino Unido de Israel, tá? Que a gente vai começar a discutir aí futuramente, mas é um tema também, em grande medida, do 8º ano, beleza? Na última aula, nós discutimos, esse é o tema da aula de hoje, na última aula, discutimos assumindo uma postura de humildade. O que eu pedi para vocês? Né? Ali a gente falou sobre o movimento iconoclasta, lembra? Lembre-se da iconoclastia, aquela aula gravada na semana passada com vocês. A gente até pediu uma questão para vocês em relação ao movimento iconoclasta e a diferença entre adoração e veneração. Por quê? Era uma discussão propriamente ali da Idade Média, né? A igreja estava se consolidando como
Já existia a Igreja Católica, existia o Papa, né, o cristianismo primitivo ali, as primeiras, mas existiam conflitos dentro da igreja. Qual que era a grande medida desses conflitos? Interpretações. Ainda hoje existe, pessoal, né? Ainda hoje dentro da igreja existe vou explicar para vocês. Talvez muitos de vocês já escutaram esse termo. Existem os concílios, que são grandes conselhos que a igreja promove em períodos. Então, teve um último concílio que foi na década de 1960, em 1963. Nesse grande concílio vem da palavra conselho, tá? Nesse grande concílio, que ele é liderado pelo Papa, mas não é apenas o Papa que faz esse conselho. Lógico, se você pensa em conselho, você já pensa em várias pessoas, né? São os cardeais, são os principais representantes ali da igreja, compostos pelo Papa, em grande medida, os cardeais. Nesses concílios, esses conselhos, eles discutem questões, novas interpretações da igreja. Esse grande concílio de 1963, que tinha a figura do Papa João XXIII, a gente vai trabalhar em uma das aulas desse. Teve algumas discussões acerca da forma que era celebrada a missa. Antigamente a missa era celebrada apenas no latim. E de costa, esse é um dos exemplos, e de costa para o público. As missas eram feitas de costa, o sacerdote ficava de costa para os fiéis e rezada em latim. Não existe mais, como vocês sabem, as missas já não são rezadas dessa forma, celebradas dessa forma. Por que não? Porque lá nos anos 60 teve esse grande concílio e mudou essa forma como era celebrada. Ou seja, o que eu estou querendo? Um exemplo do concílio, desse grande concílio dos anos 60. Conflitos sempre existiram no meio da igreja. E é feita essas grandes reuniões para resolver como que vai ser resolvido. É feita esses grandes conselhos para resolver essas questões. O caso do movimento iconoclasta foi isso. O que é o ícone? A figura. O que começou a acontecer, né, galera? Só retomando rapidamente aí com vocês, né? Algumas igrejas, né, era o cristianismo ali no processo de expansão tremenda, né, por Europa Oriental, para o Extremo Oriente, para o Oriente, para a Europa Oriental, que a gente pode colocar dessa maneira, né, para o leste europeu, melhor dessa forma. Algumas igrejas, algumas localidades começou a desenvolver imagens, representações de Jesus, da Virgem Maria, e aí começou a ter um grande conflito dentro da igreja, como se essas pessoas estivessem adorando essas imagens, essas representações. Então, na última aula, foi isso basicamente que eu pedi para vocês, né? A discussão um pouco do movimento iconoclasta, o que é o ícone, a imagem, a figura, e a daclastia, a destruição, tá? Então era um movimento de destruição dessas imagens. O que ficou decidido com o passar dos anos através desse grande concílio? Foi autorizado, né? Não a adoração à imagem, mas a veneração, tá, galera? Então, existe uma veneração às imagens. O que é a ideia da veneração? Você ter uma posição de respeito, tá? E não adorar uma imagem. Tanto é que eu pedi para vocês, em uma das questões, qual que é a diferença entre adoração e veneração. É justamente para vocês entenderem, eu falei um pouquinho no vídeo, né? Mas eu queria que vocês pesquisassem um pouquinho mais, para vocês entenderem a diferença dessas duas palavras e aprofundar um pouco sobre o movimento iconoclasta. Isso foi na última aula, tá? Galera, na aula de hoje a gente vai continuar ainda discutindo nós vamos continuar ainda refletindo sobre esse tema da guerra, né? Que é algo que permeia essa nossa unidade, que é o nosso posicionamento perante aos conflitos, e a gente vai fazer um diálogo com a filosofia política, tá? Então a gente vai dialogar um pouquinho aí para as áreas áreas do conhecimento dentro da filosofia. Como vocês já sabem, né, existe uma disciplina, existem graduações, né, inclusive no ensino médio, vocês terão uma disciplina
cujo nome é filosofia. Gente, a filosofia ela é a base, ela é a mãe de todas as áreas do conhecimento, tá? Todas, desde as matemáticas, biológicas, as humanidades, todas as áreas ela bebe na filosofia, tá bom? Ela tem um princípio filosófico. Lembrando, vocês vão ter uma disciplina só disso, mas eu vou colocando alguns pontinhos para vocês aí. Os primeiros filósofos, né? Eles não pensavam apenas o mundo de uma forma de questões humanas, mas eles também formulavam questões matemáticas, né? A filosofia ela abrangia como um todo. Um grande filósofo ele fazia questões dentro da matemática, da astronomia, da física, beleza? Então, humanidade também. Então, a gente vai dialogar um pouco o que é a filosofia, o que diz a filosofia política, e a nossa aula tem como título: existe justificativa para a guerra? É a primeira pergunta que eu faço para vocês, e através da resposta de vocês a gente vai continuar. E agora eu quero escutar vocês. Então, vou começar a chamar pelo nome. Gente, existe justificativa pela guerra? O que vocês acham? Existe algum tipo de justificativa para a guerra? Não. Sim? Eu acho que não. Não? Eu acho que Bom sim. dia. Pode falar, gente. Se quiser falar também, sim. À vontade aí. Depende do motivo, professor. Por que depende? Algumas coisas são necessárias, outras não são. Algum. Eu falo não são porque tipo, você vai lá, mata um cara de um lugar, cara importante, igual os Estados Unidos foi lá para fazer treta com o Irã. E aí o Irã ficou bravo e foi lá revidar. Devia fazer isso? Não. Os Estados Unidos devia ter feito o que fez? Não. São essas guerras que teriam uma justificativa. Teria ou não? Oi? Teria ou não justificativa? Teria, entre aspas, muitas aspas nisso, porque um provocou o outro. Aí iria gerar um conflito. Teria uma justificativa, mas não é uma justificativa. Professor, Pode falar. pode falar, Maria Fernanda. Pode falar. Eu acho que, tipo assim, poderia ter uma justificativa, só que não seria justo. Tipo, não teria algo justo por você ter feito isso. Tipo, o exemplo que o Pedro fez. Mas não seria justo eles terem, tipo, matado uma pessoa. Mas aí eles foram revidar. Isso já acaba sendo uma justificativa. Só que, assim, não faz... Acho que não é uma coisa justa pra se fazer. Diálogo, eu acho que é a melhor coisa, sabe? Beleza. Tá. Professor, eu acho que Fala, tem uma Bruno. justificativa por causa que a pessoa não vai fazer uma coisa dessas à toa, entendeu? Igual o que o Pedro falou lá dos Estados Unidos. Mas vai saber se, mesmo se for bem no passado, o Irã já tinha feito alguma coisa antes e aí ele quis evitar, entendeu? Uma coisa que fosse desde, e assim, que aconteceu algum fato histórico lá no passado, entendeu? Mesmo que não fosse agora. E aí as pessoas lembram, e igual do Papa lá, que o cara matou, falando que era e tentou matar, né? Falando que era dos líderes dos cruzados. As cruzadas aconteceram há muito tempo atrás, entendeu? Sempre tem um motivo para alguma coisa, não é à toa. Ô, Bruna, mas o que é interessante, né? Ó, a Isa, deixa eu responder aqui alguns. Gente, se puder ligar o microfone, mas eu leio aqui quem tá com o microfone. Ó, Maria Alexandre. Meu microfone tá quebrado, tá tudo bem. Às vezes, e por coisa besta que dá para resolver fácil, mas eles gostam de ver a desgraça. Galera, o que é importante não perder de vista? Né? Que sempre, eu não quero influenciar agora na resposta de vocês, eu quero escutar vocês primeiro, mas sobre a justificativa, sempre há uma forma de encontrar justificativa, tá? Então, assim, quando a gente pega algumas guerras, principalmente, né, com todo tipo de guerra, nenhuma guerra, ela começa sem justificativa. Todas elas, uma das partes dão a justificativa. Esse exemplo dos Estados Unidos que vocês deram, que aconteceu recentemente do Irã, que praticamente começou uma grande guerra, né? Que os Estados Unidos matou, né, um general do iraniano, acho que foi no ano passado isso. Soleimani, se não me engano, é o nome do general.
Ele era o segundo na hierarquia, ele só ficava abaixo ali do primeiro-ministro e do o terceiro, né, que é o Ayatollah, que ele tem um grau dentro do Irã de chefe de Estado e ao mesmo tempo religioso. Aí tem o primeiro-ministro, que está dentro das questões políticas também, mas ele está abaixo, eleito por ele, escolhido por eleição, e esse general Soleimani, que foi que os Estados Unidos matou, né? Os Estados Unidos deu uma justificativa. É isso. E a resposta do Irã foi o seguinte: eles bombardearam lá, ele bombardeou um local onde tinham os soldados americanos, ainda bem, né, segundo fontes, não atingiu ninguém, né? Eles já estavam preparados. Mas os Estados Unidos tinham uma justificativa, né? A justificativa é que ele treinava grupos terroristas, era a justificativa. E, ao mesmo tempo, a justificativa do Irã falou o seguinte: não, ele não treinava ninguém, ele era o general do nosso exército, ele estava treinando o nosso exército, entendeu? Então, entendeu? Sempre há justificativas para os conflitos. Mas eu quero escutar um pouquinho vocês. Alguém quer mais complementar aí? Professor, assim, na verdade, todos os lados estão errados. Existe uma justificativa para a guerra? Resumindo tudo, não existe. Todos os lados estão errados e é isso. Para mim, a minha opinião, é isso. Nenhum dos lados está certo. Beleza, vamos continuar. Alguém mais quer complementar? A gente continua aí, vamos continuar. Vingança também não é um bom motivo. Para mim, nada justifica violência. Bom dia, Semi. Bom dia, beleza. Vamos lá, então. Então, um pouco que eu tinha até falado, Pedro, mas que na questão religiosa, por conta da interpretação. A questão religiosa, Isa, mas um lado começa e o outro revida. Teria uma explicação, uma justificativa. Acho que vocês têm percebido, inclusive nas aulas de história de vocês, né? Hoje, a justificativa é dado um confronto dos terroristas, né? A justificativa se dá também por conta da religião, então sempre encontrado uma justificativa. Ou também, né, a justificativa, todo mundo sabe que grande parte dessas guerras que acontecem no Oriente Médio, que tem acontecido é por conta do petróleo, né? E se dá justificativa por conta de ataques terroristas, não que eu esteja defendendo, tá, gente? Mas é sempre bom a gente não perder de vista que tem uma questão ali econômica, que é o petróleo. Os países ali são ricos em petróleo. E ali, quem detém um poder ali, detém um poder político, automaticamente acessa de uma maneira mais fácil o petróleo que aqueles países têm. Vê se os Estados Unidos atacam um país que não tem nenhuma fonte de petróleo. Preste atenção onde hoje em dia estão localizadas as guerras. Você sempre tem uma questão econômica no fundo que não é falado, não é justificado, mas tem ali. Então, é bom fazer esse exercício também, beleza? Então, correr um pouquinho, senão a gente vai andar muito aqui. Um pouquinho que eu já até falei para vocês, que nessa unidade, né, estudamos essa unidade, uma questão bastante controvertida, que é a guerra. Assim como no tempo de Josué, em todas as épocas, a humanidade teve que refletir sobre o motivo de os povos entrarem em guerra. E o que é interessante, né, galera? Não que é legal, mas é interessante, que sempre vivemos em situação de guerra. Se você pega o Primeiro Testamento, o Antigo Testamento mesmo, tem várias. Esse é um exemplo da Batalha de Jericó. Então, tipo, o homem, né, a humanidade constantemente é marcada por guerras. A nossa história é manchada, a nossa história como civilização é manchada por sangue, onde é dada várias justificativas, tá? Então, essa história da a Batalha de Jericó é uma. Qual que era a justificativa dada ali? Né? A conquista de Jericó, da Batalha de Jericó. Essa é um retrato que mostra as muralhas caindo aí, tá bom? E a aula de hoje a gente vai dialogar com a filosofia política, né? Por que da filosofia política? O que afinal é a filosofia política? Quem são os pensadores, né? O que é a filosofia e o que é a política, tá?
Deixei aqui nesse slide, que também já está disponibilizado para vocês. Eu leio e vou comentar aqui. A teoria política sempre foi influenciada por fatores históricos e buscou justificativa filosófica para criar argumentos sobre como lidar com os conflitos entre os governos. Então, sempre há, a gente comentei aqui com vocês, que sempre há justificativas, e a filosofia política, eu vou discutir um pouquinho para vocês o significado de filosofia, né? Grandes pensadores também formularam questões justificativas filosóficas. Um deles, essa imagem aqui é um retrato a gente pode projetar na Grécia Antiga. Um deles é os grandes filósofos da Grécia Antiga. E o Aristóteles, ele tem uma frase muito conhecida como o homem é um animal político. Já escutaram essa expressão? O homem é um animal político? Essa frase é muito conhecida dele, tá? Está dentro de uma série de escritos do Aristóteles. E o que ele fala? Que nós, por natureza, nós somos políticos. Então, por mais que você goste de falar assim, eu não gosto de política, eu não me interesso por política, todos nós somos políticos, a todo momento estamos fazendo política, ou seja, e essa troca, essa conversa que a gente está tendo, isso, Pedro aqui respondendo a Isa colocando a justificativa dela, o Pedro dando uma resposta, a Isabelle participando, a Maria Fernanda, isso por si só, ele já mostra, ele já é algo político. Por que é algo político? Porque nós, seres individualizados dentro da sociedade, estamos colocando os nossos pontos de vista diferentes, né? As nossas opiniões, os nossos posicionamentos. Isso já é política, tá, gente? Não é política apenas quem faz lá a política em Brasília, ou aqui na prefeitura de Marília, a Câmara dos Vereadores, não é somente isso, ou quem gosta da política, tá? Essa é uma maneira também de fazer política, né? Mas, segundo aí o Aristóteles, todos nós somos seres políticos. O homem é um animal político, beleza? E o termo política, ele vem do grego, acho que está aí no slide para vocês, do público, né? A polis, cidade, também a polis também tem a representação de cidade público, e ticos de bem comum. Ou seja, né? O público, a minha discussão, o público e o bem comum. Por isso que eu falei para vocês, a gente, querendo ou não, por mais que você fale assim, eu não gosto, eu não vou falar sobre política, não necessariamente você vai falar do presidente, do prefeito, do vereador, do governador, mas questões pontuais dentro de uma sala de aula, o que acontece no condomínio onde você mora, na sua casa, algo que acontece no clube, dentro do treino de vôlei, de handebol, de basquete, questões que acontecem, resoluções para ser resolvida, já é algo político que vocês fazem. Por quê? Porque vocês já estão pensando em bem comum. A minha opinião, o que eu penso para o bem comum, beleza? Então, somos seres políticos. Ou seja, política vem do grego polis, e ticos do bem comum, e pode ser entendido como a arte da negociação em favor dos interesses públicos. Isso que eu estou falando para vocês. A todo momento estamos negociando, mesmo a gente faz isso de uma forma involuntária. Beleza, galera? E aí a pergunta que eu fiz para vocês: existe uma guerra justificada? Coloquei até uma imagem aqui, ó. Vocês falaram dos Estados Unidos, né? Coloquei até uma imagem provocativa aqui. É o exército dos Estados Unidos. Quem que é essa figura no fundo aí? Vocês conhecem? Não esse. Já viram essa figurinha aí no fundo, em algum lugar? Não? Sim. Não. Gente, corri aqui o slide. Não. Não. Pessoal, essa figura aí é o chamado Saddam Hussein, tá? A invasão dos Estados Unidos no Iraque, tá? Não no Irã, no Iraque, ocorrido em 2003, que continua até hoje, né? Qual que foi a justificativa dos Estados Unidos? Essa figura aí é o Saddam Hussein, inclusive ele foi capturado pelos Estados Unidos, foi morto, tá? Ele foi morto pelas leis propriamente, né? Foi morto não pelos Estados Unidos, ele foi levado para o Iraque, foi julgado segundo as leis do Iraque, de um conselho ali com a saída dele que se formou, e ele foi executado, tá? Foi uma pena de morte, ele foi executado dentro de uma série das leis que o Iraque coloca.
E essa figura aí, do Saddam Hussein, ele foi a grande justificativa dos Estados Unidos terem invadido, né, o Iraque. Por quê? Qual que foi a justificativa? Além dele promover a guerra, era justificativo, estou dando a justificativa dos Estados Unidos. Além da promoção da guerra, né, ele, segundo as justificativas estadunidenses, ele cometeu genocídios através, ele matou população, uma grande população do Iraque através de armas químicas, ele elaborava armas químicas, ele financiava grupos terroristas. Essa era a justificativa que os Estados Unidos deu para a invasão do Iraque. Ah, professor, pelo jeito que você está falando, dá a entender que o Saddam Hussein era bonzinho, os Estados Unidos é mau. Não tem isso aqui não, tá, pessoal? O Saddam Hussein é uma pessoa... uma breve pesquisa sobre a figura dele, realmente ele cometeu vários crimes contra a humanidade, tá? Vários crimes contra a humanidade. Porém, saiu depois de vários anos na imprensa dos Estados Unidos que a justificativa das armas químicas, nunca foram encontradas armas químicas, entendeu? Então, assim, essa invasão ao Iraque, apesar de várias coisas ruins que o Saddam Hussein fez contra a população, muitas coisas que os Estados Unidos tinham falado que ele tinha feito, ele não fez, foi mostrado, tá? Não quer dizer que ele era uma pessoa boazinha, que os Estados Unidos que é ruim, não é isso. Mas foi uma justificativa que foi dada pela invasão e viu-se que não era tudo isso, beleza? Então essa figura é do Saddam Hussein. Hoje os Estados Unidos está lá, até hoje no Iraque, por conta da justificativa inicial, a perseguição do Saddam Hussein. Gente, Saddam Hussein acho que foi executado em 2006, 2007, até hoje os Estados Unidos estão lá, né? Então, tipo, é uma questão assim muito... Então, o que está nesse slide? Quando uma guerra é justificada, existe um limite para condutas no campo de batalhas? Né? Pergunta como essas desafiam filósofos religiosos e a sociedade como um todo, tá? Então, a filosofia política também busca, um pouco que eu vou trazer aqui para vocês, ela busca também dar argumentos, tenta dar uma ética à guerra. Isso é muito complicado, né? Dá uma questão ética à guerra, né? Uma justificativa ética para a guerra. A religião foi usada muitas vezes, e continua sendo utilizada, né? Querendo ou não, é uma forma de justificar eticamente, né? Deixa eu ver o que o João colocou aqui. Mas a questão da guerra... vamos por partes. Mas a questão de guerra religiosa, por conta da interpretação, geraram uma guerra e não tem justificativa, na minha opinião. Senhor, eu acho que o exemplo dos Estados Unidos, eles querem tipo o Irã. Eles querem o petróleo, o posicionamento estratégico. E eles só querem uma desculpa para falar que ou é por religião ou porque mataram os soldados deles. Então, tem várias questões, isso faz parte da geopolítica, né? O posicionamento do país está, as fontes naturais que aqueles países, né? As riquezas naturais, né? O petróleo, praticamente, né? São algumas questões que envolvem grande parte dessas invasões, né? Ali o Oriente Médio, para grande medida, é isso. O que vale ali, querendo ou não, é o acesso mais fácil ao petróleo. Vamos lá. Pessoal, alguma dúvida? Tranquilos? O professor está falando muito rápido. Quantas aulas você? Essa aula, tá? Mas a gente vai passar um pouquinho. Mas a gente já tá encaminhando para o final. Vou falar um pouquinho dessa, mas são as 2 aulas, mas a gente não vai discutir toda a segunda aula, tá bom? Vamos passar um pouquinho da primeira aí, tá? Quem que falou aí? Vamos lá, então. Eu. Tá. Pessoal, e essa figura aqui, nessa gravura, essa imagem, é o Sun Tzu. Ele tem um grande livro que é vendido até hoje. Então, com certeza vocês já viram quando entraram em alguma banca de revista. Eu falo banca de revista porque é aqueles livros que vendem até em banca de revista. Livraria, principalmente, grande, e bancas de revista, que tem as revistas, jornais, e aí vende aqueles livros de grande tiragem, tá?
ele tem um grande livro ali que se chama A Arte da Guerra. Se vocês ainda não perceberam, quando vocês entrarem numa livraria, com certeza vocês vão, esse Sun Tzu aqui, A Arte da Guerra. Já escutaram ou já viram em algum lugar esse livro? Já. Então, já, sim. Sim. Sim, beleza. Então, para quem não, quando entrarem, não que Marília seja uma cidade, né, que tenha várias bancas, infelizmente, várias bancas e revistas ou livrarias, a gente é muito pobre nisso, né? Mas quando vocês entrarem, com certeza vocês vão olhar assim, penduradinho, uma Arte da Guerra do Sul. É um livro histórico dele, né? É um livro aí vendido não apenas com a ideia da guerra propriamente, mas ele é muito utilizado aí nos cursos de administração, de liderança, porque ali o Sun Tzu ele trata, né, baseado numa questão filosófica, a arte, que propriamente o título do nome dele, o título do livro diz que é a arte da guerra. Então ele trata ali, em grande medida, estratégias, planejamento, né? Ele dá uma justificativa para uma posição de guerra, tá? E aí, no livro, propriamente, ele coloca a figura do Estado, do país, como elemento, conforme está aqui no slide, inclusive, para vocês. O país, segundo o Sun Tzu, ele é o elemento crucial para o desenvolvimento da guerra, e segundo o Sun Tzu, um Estado, um país, ele sempre tem que estar em guerra, né? Ele sempre tem que estar numa constante posição de conflito, e é esse conflito, ou ele pode ser um conflito armado, mas também um conflito aí que também leva o nome de diplomacia, que é o diálogo pela conquista de objetivos do Estado, que não necessariamente leva às últimas consequências, que é a guerra. Para o Sun Tzu, a diplomacia é uma espécie de uma guerra também. Diplomacia é isso que os países fazem. O Brasil, os Estados Unidos, a Argentina aumentou o valor do trigo. Então, o Brasil faz uma retaliação, ou seja, dá uma resposta a esse aumento do trigo da Argentina através do aumento do café aqui no Brasil, né? O Brasil exporta café para a Argentina, então o Brasil aumenta o valor do café. Estou dando um exemplo para vocês. Isso já é uma guerra, segundo o Sul, já é um conflito dentro dos moldes diplomáticos, onde o Estado não é levado às últimas consequências ao equilíbrio, ao conflito armado. Porém, ele dá... o Sun Tzu, ele fala o seguinte: se a diplomacia não for... se não resolver a diplomacia através do diálogo, é preciso levar as últimas consequências aí através do conflito, tá? Então, não vou aprofundar muito, porque não é muito objetivo, eu quero que vocês apresentem aí, que vocês conheçam a figura de Sun Tzu e basicamente o que ele tem a dizer. Então, a função do exército para Sun Tzu era proteger o Estado e garantir seu bem-estar. E a guerra deveria ser vista, pouco eu estava falando, como o último recurso, depois de realizadas as tentativas de evitar o conflito armado, tá? Então, segundo Sun Tzu, a todo momento o Estado tem que estar com a diplomacia, discutindo os interesses. Isso é uma forma de conflito, mas através do diálogo. Eu quero isso, você em contrapartida. A política, isso é política, né, gente? Não é isso que a gente está falando? Os interesses? O Brasil está interessado em tal coisa. O que o México pode dar, entendeu? Se não for resolvido isso, então nós vamos às últimas consequências. Essa é a leitura que o Sun Tzu faz. Professor, mas é só isso? Não, é muito mais do que isso, né? Ele é um clássico, tem várias questões que eu não vou conseguir abordar aqui para vocês. Beleza? Mas é para vocês conhecerem. Uma frase muito conhecida que eu coloquei para vocês de Sun Tzu, e aí trata até um pouco, a gente discutiu de lideranças no início do ano, né? Um pouco que a gente falou lá no início da aula pela figura de Abraão, que eu gosto muito. Um líder lidera pelo exemplo e não pela força. Eu gosto muito disso. Então, uma verdadeira liderança não é apenas aquele que faz, aquele que fala, mas é aquele que faz. É aquela pessoa que está junto, não é a pessoa que fala, não, você tem que fazer isso, ou você tem que pegar o lixo do chão. Também tem essa função, mas é através do exemplo. Pega o lixo do chão, você tem que ficar em silêncio em determinado momento. O líder da sala que vai fazer, que fica em silêncio. Se dá dentro
de um jogo, né, de basquete, pegar a figura do capitão, né? O capitão não é aquele que fala, você tem que marcar fulano de tal, mas ele vai falar para a pessoa marcar o fulano de tal, mas ele também está dando o exemplo de marcar, entendeu? Então, um dos papéis, um dos grandes, né, do grande papel aí da liderança através do exemplo. Uma frase muito conhecida aí do Sun Tzu. E aí, galera, apresentei para vocês, de uma maneira bem resumida, a figura de Sun Tzu, e aí, 2 filósofos cristãos, tá? A gente se encaminhando aí para o final, que são, o Agostinho de Hipona, tá? Por que ele está pelo nome? Tomás de Aquino, tá? Eles ainda não eram considerados santos, hoje eles são conhecidos como Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Eles são os principais filósofos cristãos e principais filósofos da Idade Média. Então, eles formularam várias questões filosóficas aí. Tá? E uma das questões filosóficas que eles elaboraram, uma das questões que eles procuraram responder, que a filosofia busca isso, né, gente? Pensar sobre as questões do mundo, tentar dar uma justificativa, compreender os acontecimentos do mundo, compreender e dar uma justificativa. E o Santo Agostinho e o São Tomás de Aquino, que eu não coloquei aqui como santo, tá apenas pelo nome, né? Eles buscaram filosoficamente justificar uma guerra. O que é a guerra? Então, anos depois, filósofos cristãos, né, procuraram argumentar filosoficamente sobre a legitimidade da guerra justa, se existe uma guerra justa ou não. Olha que interessante, um pouco que vocês falaram lá no início da aula, quando eu perguntei para vocês, esses autores aqui, eles já utilizaram essas justificativas. Para o Santo Agostinho, a figura dele aí, né, o Santo Agostinho, ele diz que uma guerra ela é justa se for por autodefesa. Então, se um país ele for agredido, né, se um Estado for agredido por outro, então a guerra é justa se aquele país ele, né, se defender. Então, é uma ideia de autodefesa. Então, a guerra é justa se a questão é autodefesa. Qual que é a questão? Qual que é o grande problema? É que você pode dar uma justificativa, né, gente? De você estar sofrendo uma agressão, você pode criar uma justificativa como se você estivesse sendo agredido. Tem isso também. Mas é uma justificativa do Santo Agostinho. A guerra é justa se a questão for a autodefesa. Para o São Tomás de Aquino, ele fala o seguinte, ele propôs que a guerra será justa se for declarada por uma autoridade legítima. Se a guerra for justa, não visa um ganho pessoal, e se tiver uma gestão justa, ela garante a paz. Ou seja, né, essa é uma outra justificativa do Santo Agostinho. Aqui que ele fala de uma guerra, se ele for declarada por uma autoridade legítima. O que seria uma autoridade legítima? Olha essa imagem do fundo aqui, galera. O que essa imagem do fundo aí remete a vocês? Vocês conseguem enxergar lá no fundo? No slide, eu falo do fundo, não daqui a imagem do Santo Agostinho. Tá o slide, o texto, o que está lá no fundo? O que é? Ah, parece uma guerra. As cruzadas. Então, as cruzadas. Né? É uma imagem ali que retrata os cruzados, né? Esse é um exemplo. O Santo Agostinho, ele é santo, né? Mas ele é uma pessoa que veio depois de Santo Agostinho. Pelas datas a gente viu, né? O Tomás de Aquino é de 1225. Então, o Santo Agostinho ele está discutindo com o que está acontecendo ali naquele grande período. Então, ele dá uma justificativa também às cruzadas. As cruzadas, ele tem uma justificativa, querendo ou não, foi uma guerra ali, né? Que aconteceu. Não foi? O que vocês acham? O que vocês acham sobre? Discutiram sobre as cruzadas já, galera? Só para saber. Sim, a gente está terminando a discussão. Tá discutindo. E vocês? O que vocês consideram uma guerra ali? O que vocês... Eu não considero a Guerra das Cruzadas uma guerra justa, porque foi justo, porque eles tiveram motivos, só que a motivação deles não fazia sentido.
Beleza. Então, tá vendo, Isa? Olha que bacana. Ó. A justificativa, eles deram uma justificativa. Porém, hoje na história, vocês tendo aula, vocês olham assim, mas será que essa justificativa ela é realmente justificável? Ó, professor. Não fazia sentido. Não fazia. Hoje a gente vê que não faz sentido. Talvez aqui, como a guerra também no Oriente Médio, né, as guerras que estão ocorrendo lá, a justificativa, será que daqui a alguns anos, quando a gente olhar e falar, meu, olha isso que está acontecendo. Os Estados Unidos deram essa justificativa, mas será que realmente era uma justificativa? Será que tinha que levar essas últimas consequências? Né? Então, e aí, em exemplo das cruzadas, Pedro, eu já vejo o seu comentário. A respeito das cruzadas, quem que era a autoridade legítima ali? O Papa era o... Como é o nome daquele cara? Não tinha outro cara, não? Que ficava Não, mas tem o nome do Papa, eu esqueci o nome dele. O professor agora não vai saber o nome do Papa, né? Porque eu acho que Papa. Oi, pode falar. Não, vou pesquisar, calma aí. Tá, enquanto isso eu vou falando aqui, para a gente já se encaminhando para o final, né? É o seguinte, o que é o interessante? O Santo Tomás de Aquino, ele está dialogando, galera, com o que ele vive, entendeu? Então, ele dá uma justificativa para a guerra. Foi o Papa Urbano II. Urbano II, valeu. Tá, o professor aqui não sabia, tá? Eu não gosto muito de ficar decorando, não lembro, assim, são muitas personalidades, mas valeu. Então, Urbano II, segundo João aí, tá? Então, o Tomás de Aquino, ele fala o seguinte, uma guerra é justa desde que ele seja declarada por uma autoridade legítima. Então, como ele está dialogando ali no período que ele vive, ele é um homem do seu tempo, a autoridade legítima para ele é o Papa, né? E o que? Se a guerra não garantir ganho pessoal, tá, gente? Uma vantagem pessoal e for uma garantia da paz. Tá? Então, essas são as justificativas. Vi que o Pedro colocou aqui, Escobar, várias guerras acontecem, geralmente são por economia, posicionamento estratégico, todas as guerras, motivos religiosos, ou por conta de raça. A Segunda Guerra Mundial é um exemplo, né? A Alemanha, ela tomou uma posição agressiva, né? Qual que foi a justificativa da Alemanha, né? A expansão do império. Eu sei que vocês ainda não discutiram propriamente, eu acho que é um tema do 9º ano de vocês, sobre a Segunda Guerra Mundial, mas a Alemanha, ela dá uma justificativa, tem a ideia de raça também, tá? Mas a justificativa do Hitler, tá? A justificativa da Alemanha foi a reconstrução do Império Germânico, tá? Então, a grandiosidade de uma construção do Império Germânico, do Império Alemão, do Terceiro Reich, assim chamado, tá? Então, essa foi a justificativa de expansão do posicionamento agressivo da Alemanha, da Itália e do Japão. Esses 3 países, eles eram aliados, tá? Era a Tríplice, esqueci agora o nome, tem inclusive o nome, o professor esqueceu. Esses 3 países, eles eram Japão, Itália e Alemanha, eles eram aliados na Segunda Guerra. E qual que era a política desses 3 países? Expansão, conquista de novos territórios. A Itália, vários territórios do norte da África, propriamente, vários países da África, ali as colônias, né? A Alemanha, vários países, Polônia, vários países a Alemanha anexou, vários, a França, chegou na Grécia, né? E aí eles tiveram a grande derrota que foi na Rússia. E o Japão, eles adentraram o continente, através da China. Então, as guerras no Oriente, no Extremo Oriente, pelo Japão, ele se deu a algumas ilhas ao redor, que não eram japonesas, e através da China. Então, na Segunda Guerra, o Japão, ele conquista uma parte do continente que era sob o domínio chinês, tá? Essa era a justificativa. Com o passar do tempo, a justificativa alemã também foi essa questão de raça, né, dessa raça pura, né, que eles reivindicavam os alemães como uma raça pura, né, e é toda uma questão histórica que os historiadores mostram, né,
que não tem nada a ver, que a formação do povo alemão é uma outra formação, e o Hitler, tipo, o cara assim que tirou essa ideia e deu uma justificativa, e também deu uma justificativa ao genocídio dos judeus, né? Então, os judeus foram mortos também, teve uma justificativa, eles culparam os judeus, enfim, toda uma discussão como culpados da derrota da Primeira Guerra, enfim. Então a gente toma muito aqui, vira uma aula, começa lá de Segunda Guerra. Mas enfim, há justificativas. E aí, galera, cria-se justificativa sobre a Segunda Guerra Mundial. O que a gente pode utilizar o Santo Agostinho. A Rússia e os Estados Unidos, que foram os principais países aí que derrotaram o exército nazista. Qual que foi a questão do conflito, né? Eles assumiram uma posição de autodefesa dessa expansão alemã. Então, a Segunda Guerra Mundial tem uma justificativa do Hitler, mas a justificativa daquele conflito depois da Rússia e dos Estados Unidos contra a Alemanha, o Japão e a Itália, né, foi uma posição de autodefesa. Direitos humanos assegurados a esses países, né, a liberdade para esses povos que foram conquistados, beleza? Se encaminhando para o final... verdade, ele deu o primeiro passo, mas caso ele não existisse, provavelmente a Alemanha criaria outra guerra pelas consequências causadas na primeira. Pedro, é uma outra discussão agora, até daria uma discussão aqui, mas bacana isso que você colocou. Eu não vou continuar aqui, senão a gente vai para outra área. Mas é válido esse posicionamento, vamos lá. Gente, pelo que vocês falaram, e aí eu vou pegar um pouco até que a Isa falou lá no início da aula, né? Se encaminhando para o final. A tentativa de encontrar, vou ler e recomendo. A tentativa de encontrar uma justificativa ética para a guerra, no entanto, foi abalada nos últimos anos pela crescente capacidade destrutiva promovida pelos avanços tecnológicos. A guerra favorece poucas pessoas e custa, a custa de muitas vidas, entre elas civis e militares. Então, todas essas justificativas que eram dadas, né, sobre as guerras, hoje a gente já começa a ter um outro olhar. A gente vê que nenhuma guerra, nenhum tipo de conflito é justificado. Por quê? Porque a gente tem percebido, principalmente nesse último século, e nesse início de século, né, que quem são os principais prejudicados numa guerra? São as pessoas que elaboram a guerra? Não são as pessoas, né? Não é o grande general, não é o político, o presidente, o primeiro-ministro, não são essas pessoas, mas sim são jovens que se alistam, que vai para aquele fronte, são civis, conforme até coloquei aqui na imagem para vocês, tá? Que é uma imagem da Síria, né? Refugiados aí, ó. A imagem aí, a família, né? Os filhos na bicicleta, cidade totalmente destruída, né? E aí eu pergunto para vocês, será que quem elaborou a guerra está sofrendo esse tipo de consequência? Com certeza não. E assim como também os militares, porque por mais que eles estão lá no campo de batalha, eles são os principais, e eles que estão, as pontas de lança, a gente pode chamar dessa forma, que estão ali sofrendo as consequências, que não tem nada a ver, são jovens. Essa é uma imagem da Primeira Guerra, tá? É uma máscara contra a arma química, tá? E aí são dois atiradores nas trincheiras, que são esses buracos, eles ficavam dentro de buracos. Tá? Então hoje a gente vê que não há justificativa para as guerras, tá? Beleza? Por mais que se criem justificativas. Pessoal, duas atividades muito simples para vocês. Eu vou pedir essas atividades para daqui 15 dias, tá? Não precisa me entregar semana que vem, tá bom? Vocês terão 15 dias. Preferência, façam o mais rápido possível para não acumular, mas terão 15 dias para entregar aí, tá? Muito simples. A primeira, observe essa charge ao lado e após refletir sobre ela, discutam com os pais, com seus familiares, o sentido de resolver conflitos com guerras, tá? Muito que vocês colocaram aqui. Qual que é o sentido de resolver conflitos com guerras? Tá? A justificativa de vocês aí. E a segunda questão
vocês conhecem essa obra aqui? Já trabalharam? A gente teve que Sim, a gente desenhar trabalhou ela. com ela ano passado. Trabalharam? Ah, então vocês já estão. Eu imaginei, falei assim, acho que a galera. Esqueci de fechar aqui o. Vocês viram qual que é o significado de cada uma delas? Dessas, porque tem significados. Sim, tem significado, mas a gente não sabe, tipo, todo certinho. A gente só sabe que isso daí é o final de uma guerra e que tá acontecendo no quinto de muitas pessoas. Mas dá pra pesquisar no Google e saber o significado. Tá, beleza. Eu tenho material, mas a ideia é que vocês pesquisem, tá? Gente, então essa Guernica ela retrata, é uma das obras mais emblemáticas aí do Picasso, né? E ele escreveu, ele pintou ali no calor do momento da Guerra Civil Espanhola, né? A Guerra Civil é um conflito que ocorre dentro de um país entre forças civis, por isso que tem esse nome, não é um país contra o outro, mas é próprios grupos que disputam o poder dentro do país. É o pior tipo, se existem guerras menos piores, se existem guerras piores, mas as guerras civis são uma das piores tipos de guerra, porque você não sabe quem é seu inimigo, na verdade, né? Não é um outro país. Mas, enfim... Então, eles estavam, inclusive, eu estava vendo um documentário sobre essa obra, depois eu posso até postar para vocês. Ele estava trabalhando em outra obra e com o calor dos acontecimentos, ele parou o que estava fazendo e fez essa tela aqui, essa imagem, e que ele retrata a barbárie que aconteceu nessa cidade de Guernica durante a Guerra Civil Espanhola. Preste atenção que ela dialoga, ela está dentro. Ela pega um pedaço ali do primeiro ano da Segunda Guerra Mundial. Primeiro início de década ali, os primeiros 50 anos do último século, teve diversos conflitos, né? Então, quero que vocês façam uma pesquisa sobre essa obra. Se vocês já pesquisaram, bacana, podem fazer a pesquisa de novo. Tem diversos materiais que falam sobre, tá? Gente, só peço para não fazer no Wikipédia, tá? O Wikipédia é até legal, mas é legal para fazer pesquisas, coisas curtas, assim, uma data, saber quem foi. Vamos tentar pesquisar em outras fontes. Tem muita fonte que discute essa tela. Então, que vocês comente, né, com as suas palavras, um pouco sobre essa obra de arte, né, emblemática aí, e procurem os significados desses desenhos. Existem significados, tá? Isso aqui, ó, parece ser um cavalo, essa pessoa, esse touro aqui, ó, essa imagem, cada uma ele retrata um significado. Agora não me lembro, mas tem a ideia do que é o sofrimento das mães, e tem vários pontos aí. Cada imagem ele retrata uma coisa, um aspecto da guerra vivenciada. Tá bom? Então é isso. Essas duas atividades para daqui 15 dias, além de desenvolverem lá na plataforma, na nossa próxima aula, daqui 15 dias, próxima aula ao vivo, tá, gente? A próxima aula nossa, semana que vem, vai ser uma aula gravada. Na nossa próxima aula ao vivo, eu vou querer escutar um pouquinho de vocês, sobre essa tela. Tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham entendido, né, tenham gostado, né, refletido um pouco sobre a nossa aula de hoje, se existe justiça. Ti, Oi, pode falar. mas mais ou menos que hora você vai postar a atividade? Olha, a ideia Enzo, eu tô aqui no colégio gravando, né? A ideia é postar agora para vocês, tá? Só se a internet aqui tiver um pouco mais lenta, mas a ideia já está disponibilizando tudo agora. Tá bom? Se não, depois do almoço eu disponibilizo, tá, gente? E daí eu chego na minha casa, a internet talvez roda mais. Beleza. Beleza? Pessoal, então fechando, esse foi o nosso tema. Dialogamos aí, apresentei esses filósofos, o Sun Tzu, chinês, né? Os dois filósofos, os maiores filósofos cristãos ali da Idade Média, São Tomás de Aquino e Santo Agostinho. Cada um dá uma interpretação sobre a guerra, né? Autodefesa e legitimidade. O Sun Tzu, ele dá uma visão de uma ética também, do equilíbrio do Estado.
discutimos, eu gostei da participação de vocês, a ideia do homem político, tá? Retomando um pouco vocês aí. E aí vimos que, na verdade, né, a guerra, eu parto também, eu também sigo essa perspectiva que não há justificativa para a guerra, a não ser que seja um exemplo de uma Segunda Guerra Mundial, que seja por conta de uma defesa, de um posicionamento de autodefesa, mas tem que ser muito bem assim estudado, mas eu sou contrário totalmente aos tipos de guerra. E essas duas atividades aqui para vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição de vocês. Alguma consideração, fique à vontade, senão a gente pode estar encerrando por aqui. Beleza, galera? Se tiver alguma consideração, fique à vontade. Tá bom? Então, a gente pode sair da aula? Pode, terminou, tá bom? Tchau, professor. Tchau. Tchau, bom dia, tchau. Falou. Tchau, senhor. Fica com Deus. Tchau. Cadê? Deixa eu ver se a pessoa tá... Ah, não. Tchau. Daniel, Manu, Maria, Laura. Professor. Oi, quem é? Oi, Manu. Maria Fernanda. Oi, Maria Fernanda. Oi, Maria Fernanda. Você recebeu as atividades que eu te mandei? Recebi. Ah, tá. Eu não lembro agora de cabeça. Quanto que você ficou de média? Eu não vi ainda. Não viu? Tá, Não. eu não lembro agora, mas mas eu recebi sim. Tá bom, obrigada. Tá bom? De nada, até mais. Tchau. Tchau.